Olá pessoal, meu nome é Júlio Moraes Oliveira, eu sou professor de Direito Civil, Direito Consumidor e advogado. E hoje eu vim discutir um tema que tem suscitado muitas dúvidas nas redes sociais, se o fornecedor, o anunciante ou comerciante é obrigado a oferecer o preço, a apresentar o preço juntamente com a publicidade através das mídias sociais. Muitas pessoas têm me perguntado isso porque eles vão comprar pela internet e muitas vezes o fornecedor simplesmente coloca uma publicidade do produto e aí normalmente ele fala que o preço vai ser informado por mensagem privada, inbox ou direct. Existe prática abusiva nisso? Tem algum problema fazer isso? O fornecedor realizar esse tipo de situação? É isso que a gente vai tratar hoje nesse tópico, falando sobre exatamente essa questão da oferta e publicidade através das mídias sociais. A primeira coisa que a gente tem que ficar atento é que o Código de Defesa do Consumidor se aplica para essas situações em que o fornecedor faz os seus anúncios pelas mídias sociais. Então a gente precisa entender que o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, vai ser aplicável a essas situações em que o consumidor usa as redes sociais como uma forma de vender os produtos para os consumidores. O artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, traz o princípio da informação. Ele diz que a informação aos consumidores é um dever do fornecedor e ela tem que ser correta, clara, ostensiva, e o consumidor tem que ter acesso a tudo e a toda a informação disponível sobre aquele produto ou aquele serviço. E o preço é uma das informações mais importantes do produto ou do serviço. Inclusive ele é determinante muitas vezes para que as pessoas consigam adquirir um determinado produto. Então, o artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor traz exatamente o dever de informação do fornecedor. Existe também um direito subjetivo do consumidor à informação. Além de ser um dever do próprio fornecedor, o consumidor tem o direito à informação como um direito subjetivo. Então ele tem direito de obter a informação completa sobre o produto e o serviço que ele está adquirindo. O artigo 30 também do Código de Defesa do Consumidor, que trata da oferta e apresentação dos produtos, ele também traz a obrigatoriedade de que essas informações, essa oferta e essa publicidade seja clara, correta e ostensiva sobre características, qualidades e preço do produto. Então esse artigo também determina que o preço do produto deve estar expresso para o consumidor. A gente tem também o artigo 2º, inciso 1º, da Lei 10.962 de 2004, que é a lei que trata da fixação de preços, que dá para se fazer também uma aplicação dela para essas hipóteses das redes sociais, das mídias sociais. Então essa lei, lá no seu artigo 2º, inciso 1º, ela fala que a oferta dos produtos e a fixação de preço de produtos tem que ser visível para os consumidores e clara para os consumidores. Então o consumidor também tem esse dispositivo disponível para a sua proteção. A gente tem também o artigo 2º, inciso 4º, do decreto 7.962 de 2013, que trata também do comércio eletrônico e também traz lá no seu inciso 4º a discriminação no preço de quaisquer despesas adicionais que o consumidor precisa efetivar para poder adquirir aquele produto. Então, frete ou qualquer outro cálculo que precise ser feito, isso também tem que estar disponível para o consumidor para que ele possa fazer a sua escolha de forma adequada. Também a gente tem previsto no próprio Código de Defesa do Consumidor o artigo 66 do Código, que trata como crime de consumo omitir informações sobre características, qualidades, preço e outras relacionadas ao produto e serviço. Então esse dispositivo também considera como crime exatamente você omitir informações sobre os produtos, e o preço é uma informação extremamente importante com relação ao anúncio e à oferta dos produtos realizadas no mercado de consumo. Normalmente, quando o fornecedor realiza esse tipo de prática, é porque provavelmente o preço do produto vai sofrer uma discriminação a depender de qual consumidor ou o tipo de consumidor que vai adquirir aquele produto.
E essa prática é uma prática extremamente proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. O mercado de consumo, o fornecedor, não pode discriminar o consumidor. Isso a gente tem chamado de geopricing, né, que seria a alteração do preço do produto de acordo com a localização, por exemplo, do consumidor, a localização geográfica, né? E também a gente tem uma prática abusiva também que tem sido identificada nas relações de consumo, o chamado geoblocking, que é exatamente você impedir que aquela oferta vá para um consumidor em função da sua localidade. Ou seja, naquele lugar, naquele bairro, naquele estado, naquele determinado local, a publicidade não será realizada. E, portanto, aquele consumidor daquela localidade também estaria sendo discriminado, e isso é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Qual que é o motivo que o fornecedor só vai fornecer a informação pela mensagem privada? Se é uma mensagem pública, se é uma publicidade, por que esconder isso de um consumidor e não mostrar para o outro consumidor? Né? Exatamente essa característica é que a gente precisa desconfiar. Por que o fornecedor? Eu já vi alguns fornecedores argumentando que eles não fornecem, né, o valor do produto no anúncio que eles fazem nas mídias sociais para se evitar uma discussão, para se evitar comentários abusivos dos consumidores. Mas esse é um risco que o fornecedor está exposto. Né? Se o preço do produto está além daquilo que os consumidores estão acostumados, eles vão criticar. Da mesma forma, se o preço do produto estiver muito baixo, os consumidores podem ficar desconfiados. Então, esse preço do produto anunciado na oferta ou na publicidade, nas mídias sociais, visível para o consumidor, isso está extremamente de acordo com o princípio da transparência, que está previsto no artigo 4º caput do Código de Defesa do Consumidor, que traz exatamente aí como um dos princípios mais importantes do CDC, que é a transparência na relação entre consumidor e fornecedor. Se o consumidor vê que o preço do produto é único para todos os consumidores, ele tende a confiar mais naquela empresa. Né? Então ele vai perceber que aquela empresa é séria, que aquela empresa está realmente preocupada com o consumidor. Agora, se o consumidor precisa ficar perguntando, pesquisando, né, qual que é o preço daquele produto, e ele descobre, por exemplo, que para uma pessoa foi um preço, para outra pessoa foi outro preço, isso pode trazer desconfiança do consumidor com relação àquela empresa. Então, é bom que os fornecedores também se atentem a esse tipo de coisa, porque no final das contas eles têm a falsa impressão de que vão estar se protegendo, mas na verdade eles vão estar praticando, né, uma prática abusiva e prevista numa série de normas que a gente tem na nossa legislação. Né? Essa lei 10.962, por exemplo, ela traz uma série de obrigações do fornecedor com relação à fixação de preços nas vitrines, nas gôndolas, nas prateleiras. Né? Então, para isso, o fornecedor precisa seguir uma série de regras. Também acontece para as redes sociais. Né? Se o produto está sendo anunciado numa mídia social, numa rede social, ele tem que também seguir as regras do próprio Código de Defesa do Consumidor e das normas que são aplicáveis também para essas relações de consumo. Agora, uma coisa importante da gente pensar com relação a essa questão é o seguinte: pode ser que o fornecedor, por exemplo, precise fazer algum cálculo com relação àquele preço. Né? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Um determinado hotel ou um determinado estabelecimento faz um anúncio, né, de uma determinada publicidade, de uma hospedagem, e aí muitas vezes ele pode não colocar o preço exatamente porque ele precisa saber quantas pessoas vão, quais os dias, né, que o consumidor vai poder usufruir, e aí ele pode ter que fornecer essas informações adicionais para o consumidor. Nesse caso até poderia acontecer esse tipo, né, de oferta sem o preço, mas eu acho que a intenção do fornecedor é exatamente o contrário. Quando o consumidor vê um preço na internet, nas mídias sociais, aquilo é um atrativo, aquilo é um chamativo para o fornecedor. Então é melhor que ele faça o anúncio desse preço, porque mais pessoas vão ver. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando a gente vai numa loja física, né? Eu já deixei, por exemplo, de entrar em várias lojas físicas porque eu não vi o preço do produto fixado na vitrine.
né? Então, quando você não vê o preço de um produto na vitrine de uma loja, a gente já suspeita, deve ser caro demais, né? Então, se eles não anunciam o preço do produto, é porque eles estão escondendo, porque o preço provavelmente deve ser muito caro. E eles não querem que o consumidor se assuste já de imediato e nem entre na loja, né? Porque os vendedores, os fornecedores são treinados para nos vender, né? Para nos cativar e para fazer com que a gente compre o produto. Então, se o consumidor nem entra na loja, então algumas lojas, algumas empresas realizam essa prática, né? Que é também considerada como uma prática abusiva e, portanto, ela tem previsão aí na legislação esse tipo de prática abusiva, tá? Agora, uma coisa importante que a gente precisa estabelecer com relação a essa questão da oferta dos produtos nas redes sociais é que quando a gente fala de consumidor e fornecedor, a gente está falando da aplicação dessas normas, do Código de Defesa do Consumidor, dessas leis que regulamentam as relações de consumo. Agora, é diferente, por exemplo, se eu estou vendendo, por exemplo, um instrumento musical ou alguma coisa que está parada na minha casa, e eu faço esse anúncio, eu que não sou vendedor desse tipo de produto, não sou fornecedor, esporadicamente estou vendendo um produto, e aí eu faço um anúncio desse produto. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica para essa oferta, porque essa pessoa não é um fornecedor de acordo com o artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, né? Então ela não tem que necessariamente seguir as características da oferta e da publicidade previstas no Código de Defesa do Consumidor. Agora, se a pessoa, né, tem habitualidade, se a pessoa trabalha com aquele tipo de venda de produto ou serviço, se ela vive daquilo, se aquilo ali é a profissão dela, aí não tem como. Ela, infelizmente, tem que oferecer o preço dos produtos ou serviços para os consumidores. Então, essa mensagem privada, inbox, por direct, é uma prática abusiva e viola uma série de normas do Código de Defesa do Consumidor e das legislações aplicáveis ao direito do consumidor. Espero ter sanado as dúvidas de vocês com relação a isso. Um abraço a todos e até mais.